queridos, eu sou a Débora Viana, estamos juntos nessa série de estudos com o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye, como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. Estamos estudando o temperamento sanguíneo e agora vendo umas características positivas desse temperamento. Estamos fazendo baseado na vida do discípulo Pedro. Hoje vamos falar sobre a humildade de Pedro, o espírito de oração de Pedro, o amor de Pedro e vamos falar também a amabilidade de Pedro. A humildade de Pedro. A humildade não é realmente uma característica do sanguíneo. Suas tendências egoístas, naturais, o induzem a buscar a glória. Por essa razão é raro ele fazer alguma coisa às escondidas apenas com o intuito de ajudar as pessoas. Ele faz com o máximo de fanfarronice e encenação, com o fito de granjear para si todo o reconhecimento possível. Mas esse não é o caso de Pedro. Depois dele controlado pelo Espírito, nós temos em Atos 9, de 36 a 42, uma excelente ilustração disso. Dorcas, uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, ficou doente e morreu. Como Pedro estivesse em Jope, cidade em que ela morava, os líderes da igreja pediram que fosse até ali. A conduta de Pedro mostra-nos o quanto o Espírito Santo modifica um egoísta sanguíneo. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. O que poderia trazer mais glória à reputação de alguém que ressuscitara um morto? Pedro, porém, insistiu que todos saíssem do quarto para que ninguém observasse o que fazia. Quis o isolamento que deu toda a glória exclusivamente a Deus. Tal conduta é tão estranha a um homem do temperamento natural de Pedro que só pode ter sido obra do Espírito Santo. O espírito de oração de Pedro. Uma dificuldade constante encontrada pela maioria dos cristãos sanguíneos é a falta de perseverança em seus hábitos de meditação. De natureza irrequieta, é muito fácil para eles se envolverem em toda sorte de atividades para o Senhor. Sem dedicar tempo a Ele pessoalmente, na leitura de sua palavra e na oração, por si mesmo, muitos desses cristãos são um tanto vazios e tendem à carnalidade em suas decisões. Mas o tempo gasto diariamente no estudo bíblico e na oração parece lhe causar forte impacto. Atos 10 nos revela uma experiência singular na vida de Pedro, quando já controlado pelo Espírito. Mal sabia ele quando subiu ao eirado para orar que isso levaria ao segundo uso das chaves do reino, a saber, a abertura do céu para os gentios por meio do Evangelho. Enquanto orava, teve a visão de um lençol que descia do céu e nesse pano toda a espécie de animais, os quais ele recebeu instruções para matar e comer. O versículo 19 diz: Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Muitos cristãos sanguíneos não têm orientação do Espírito, porque sua incessante atividade os impede de falar com o Senhor e de escutá-lo. O amor de Pedro. Essa mesma história mostra-nos outra modificação feita pelo Espírito Santo na vida de Pedro. É uma tendência do temperamento a assumir opiniões precipitadamente e alimentar preconceitos. Quando se não precisa adivinhar a extensão de sua intolerância, porque eles são capazes de dizê-lo de forma inadvertida. Sempre que podem,
os sanguíneos agarram avidamente a chance de expor essas opiniões. Uma vez que assumem uma posição, tendem a recusar toda e qualquer evidência contrária, sendo difícil fazê-los mudar de ideia. Antes de Pentecostes, Pedro revelava abundantemente tais características, mas sob controle do Espírito Santo era diferente. Como bom israelita, ele tinha um antagonismo arraigado em relação a todos os gentios, e de forma especial tinha ojeriza por soldados romanos. Agora o Espírito instruía para que fosse até Cornélio, centurião romano, e lhe pregasse o Evangelho. A reação de Pedro foi obedecer imediatamente. Cornélio, tendo tocado pelo Espírito Santo, deu as boas-vindas a Pedro e prostou-se a seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Essa reação de humildade por parte de Pedro testifica novamente a influência controladora do Espírito Santo. Mesmo antes de conhecer a natureza da tarefa ou da profunda mudança que Deus operara, Pedro revelou sua preocupação objetiva pelos gentios estrangeiros e disse, vamos ler Atos 10, 28 e 29. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Essa história mostra que não apenas a boca de Pedro foi santificada, mas toda a sua atitude e motivação. Ele resolveu colocar-se completamente à disposição do Deus vivente. A chave da mudança de temperamento está no versículo 28. Mas Deus. Essas duas palavras garantem auxílio a qualquer sanguíneo, indisciplinado, teimoso, egoísta e influenciável. Deus, o Espírito Santo, proveu uma qualidade para compensar cada fraqueza humana. Sob o controle do Espírito Santo, Pedro pregou uma mensagem cheia do Espírito e assim ofereceu a salvação àqueles gentios. A resposta foi eletrizante. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Versículo 44. Apesar do espanto dos judeus que acompanhavam a Pedro, ele conduziu os novos convertidos ao batismo da água. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Versículo 48. A amabilidade de Pedro. A tendência característica do sanguíneo de ser rude e impaciente, como a um touro em loja de louças. Segundo o provérbio, desapareceu de Pedro. Estava de tal forma controlado pelo Espírito Santo que nele só encontramos graça e moderação. Quando voltou a Jerusalém, os que eram dos circuncisos disputaram com ele. Cristãos tipicamente carnais, eles não puderam ver a colheita de alma acima de suas críticas tendenciosas. Em vez da reação normal e sanguínea de Simão, que seria de ralhar severo com eles, Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido, Atos 11:4, e expôs-lhes os fatos com todos os detalhes. Em razão de sua explanação gentil e controlada pelo Espírito, os judeus cristãos reagiram bem a essa primeira colheita de estrangeiros gentios, pois as Escrituras dizem que, ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Simão o sanguíneo nada conhecia de princípio. De graça e a amabilidade desviam as críticas iradas, mas o Espírito Santo conhecia. Em vez de provocar contenda e divisão, Pedro uniu mais pessoas. Não podemos deixar de nos perguntar se muitos dos vergonhosos conflitos dos últimos séculos da história da Igreja poderiam ter sido evitados se os líderes tivessem enfrentando as críticas sobre a influência controladora do Espírito Santo. Esse desafio, é claro, não se limita aos indivíduos de temperamento sanguíneo.